Gênesis, capítulo 7. Eu estava, há umas 2 semanas atrás, lendo um devocional do saudoso pastor David Wilkerson, e há uns 20 dias atrás, aproximadamente, e o Espírito de Deus ministrou no meu coração esta mensagem, ao ler este devocional. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Gênesis capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Prossegue, por favor. 2. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal e puro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Só até aqui. Eu estava analisando esse texto, refletindo um pouco sobre a volta de Jesus e o que ele fala dos eventos que vão estar tão atual, tão presente no dia da sua vinda. E é estarrecedor, irmãos, que ele não apresenta aqui aquilo que a gente está tão acostumado a colocar em nossas programações como elementos que dão evidências da volta de Jesus. Quando ele apresenta alguma coisa relacionada à sua volta, ele apresenta coisas que são triviais, coisas que fazem parte da nossa rotina, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. E alerta ele que são essas coisas que estarão tão constante em nossas atitudes, estarão fazendo tão parte de nossa agenda, que não daremos conta que essas coisas serão nocivas à nossa saúde, irão prejudicar-nos de maneira tão gritante, tão séria, e que nós precisamos nos atentar se de repente já não estamos sendo tomados por essas práticas. Para você lembrar bem, vamos lá em Mateus 24, 37, se puder jogar na tela aí já me ajuda, né, que é mais rápido. Mateus 24, 37, veja bem o que o texto vai nos dizer. (24, 37) Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Prossegue, por favor. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Só até aí. Preste muita atenção ao que a gente acabou de ler. A Bíblia diz que no dia em que o Filho do Homem vier, as pessoas estarão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Aqui ele não está denunciando que quando o Filho do Homem vier, as pessoas estarão numa epidemia de drogas. Que quando o Filho vier, as pessoas não estarão em prostituição. Estarão obcecados nos seus TikTok, nas suas internets, nas suas infernets, que obcecam, que tiram da própria existência. Ele não cita isso. Estarão violência, em guerras. Ele não está citando isso aqui. O que ele está citando é que quando ele vier, as pessoas estarão fazendo coisas legítimas, coisas que não são condenáveis, coisas que não pesam o seu coração. As pessoas estarão praticando coisas normais, elas estarão envolvidas em coisas que nós olhamos para elas e dissemos: isso não é problema, Deus não ficará triste comigo, porque eu posso casar, não há pecado em casar, e a Bíblia não condena em nenhum momento o casamento.
Pelo contrário, Paulo incentiva que é melhor casar do que abrasar. A Bíblia também não condena o comer. Ele aqui não está falando de glutonaria, ele não está falando aqui de bebedice, está falando aqui de comer e beber, coisas normais. Mas quando o Filho vier, as pessoas estarão praticando essas coisas, e por causa dessas coisas, e por causa dessas práticas, e por estar envolvido com essas coisas, e aí nós vamos compreender um pouco mais a dimensão disso, essas pessoas não entraram na arca. Quando ele olha para Noé e disse, o texto que nós acabamos de ler, viste que tu és justo, tu és reto, você anda de acordo com o meu propósito, você anda de acordo com aquilo que eu espero dos homens, e por ser reto e por ser justo, entra você e a sua família na arca. E o que eu quero chamar a atenção de cada um de nós, é que nos últimos dias em que estamos vivendo, nós estamos nos embebedando de coisas legítimas. Nós estamos envolvidos com coisas legais. Eu não estou falando de nada aqui, de alguém violando aqui a palavra, alguém está violando alguma lei de Deus. Não, aqui não tem nenhuma violação de lei. As regras estão sendo seguidas. O viver de forma ética, de forma correta, está sendo seguido por essas pessoas. Aqui, quando olhamos de maneira tão visível, está diante de nós comportamentos comuns, esperados de cada um de nós. Mas aqui que chama a atenção é que são coisas legítimas que estão sendo aqui censuradas e que estão sendo aqui de alguma maneira pontuadas pelo Senhor. E essas pessoas que estão envolvidas em práticas como essas, desprezaram a oportunidade que foram dadas a elas, desprezaram o privilégio que foram oferecido a elas, porque colocaram essas coisas em primeiro lugar na sua vida. Em outro texto, para que você entenda um pouco mais sobre isso, eu peço que me ajude aí no telão, por gentileza. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15, o que eu estou passando para você aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Prossegue. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-la, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, que aqui é o próprio Jesus. Então o dono da casa airou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, cegos, mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vocês atentaram pelo que acabamos de ler? São coisas legítimas. São coisas que não podem ser incriminadas. Porém, essas coisas consideradas legítimas, foi dado um ultimato pelo Senhor a essas pessoas. Elas não poderão participar do banquete, da festa que o Senhor reservou a elas. Por quê? Porque essas pessoas já estavam convidadas de antemão.
Esse convite não chegou na última hora para elas. Elas já tinham consciência da importância do reino de Deus. Elas sabiam que a festa deveria estar como prioridade na vida delas. A festa não deveria estar na frente do dinheiro. Essa festa, essa reunião com ele não deveria estar na frente da sua família. Essa festa e reunião com ele não deveria estar à frente de suas propriedades. O Senhor deveria estar na frente de tudo. Ele deveria ser o primeiro. Ele deveria ser sempre o último, em todos os aspectos, aquele que como tudo começa e como tudo termina. E o que ele vai dizendo para essas pessoas elas infelizmente colocaram desculpas, e pareciam melhores desculpas, que qualquer um de nós podemos estar treinado a utilizá-la para chegar para Deus e sairmos da presença dele com a nossa consciência em paz para vivermos as nossas obrigações e compromissos legítimos. Veja bem, o primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por desculpado. Ora, quem é que compra um terreno sem ver? Quem é que sai para comprar um campo sem antes avaliar? Quem é que faz uma compra de alguma coisa sem antes poder ver se vale a pena, se compensa construir ali ou não, se não vai ter nenhuma dificuldade, se não vai ter obstáculo? Quem é que não avalia para ver se vai pagar o preço certo por aquilo? Obviamente ele poderia ter comprado e recebeu alguma avaliação, quem sabe essa avaliação foi verbal e ele queria marcar uma outra data para ir lá, mas o problema é que ele recusou o convite para ir lá avaliar um terreno que não sairia do lugar. Se ele fosse lá no dia seguinte, o campo estaria lá do mesmo jeito como ele deixou. O grande problema é que quando ele começou a colocar em segundo lugar a Deus. O grande problema é que ele disse para Deus: o Senhor pode me esperar, minhas prioridades, meus negócios, não. O Senhor pode me esperar, mas aquilo que eu já tenho, eu preciso trazer o pão para minha casa, eu preciso sustentar minha família, eu preciso pagar a minha conta. São coisas legítimas. Não há nenhum problema em você dar isso como algo que faça parte da sua rota, das suas obrigações, dos seus compromissos como responsável, como alguém que cuida da sua casa, porque isso é honrado lá em Provérbio 31, onde fala sobre a mulher virtuosa e mostra as qualidades de uma mulher que cuida bem de sua casa. O grande problema aqui não é o que você está fazendo em prol da sua família, é a inversão de valores que você está dando quando fala a respeito de Deus em tudo isso. É quando a prioridade ela vai tomando o seu coração e isso vai fazendo com que você renuncie e você vai colocando Deus sempre em segundo plano na sua vida. Quando isso vai pesando sobre o seu coração. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, ou seja, 10 bois, e preciso experimentá-lo. Também é algo totalmente difícil de entender. Como que alguém compra 10 bois sem antes poder ver se ele está pronto para o arado, se ele é forte, se ele está saudável ou não? Como que alguém faz uma compra tão imprudente, sem antes avaliar? Então é óbvio que todas as desculpas que a gente está analisando aqui, são coisas que a gente poderia sim fazer em um outro momento, a gente poderia transferir para uma outra hora. Por quê? Porque o convite já estava pronto, já tinha sido entregue, você já sabia da festa, você já estava ciente disso. Mas o que acontece com esses convidados? Eles estavam adiando, eles resolveram desprezar o convite. Eles resolveram colocar em segundo lugar o reino de Deus. Eles resolveram não se preocupar com isso, porque o secularismo dominou o seu coração. O materialismo dominou, o interesse de comprar e vender começou a fazer parte de suas orações. Começou a consumir seu tempo. A mente dele ficou tão envolvida com tantos ruídos que as suas orações perdeu a vida, perdeu o fogo, perdeu a alegria, porque ele não consegue mais contemplar em sua oração a relação dele com Deus, porque há muitos ruídos que distraem ele desse tempo de oração. Então ele vai ficando distante, vai ficando vazio, vai se perdendo. E o outro, que é o último que nós conhecemos na história, ele disse: casei-me, não posso ir. Não há nenhum problema em casar.
Já disse aqui. O problema é que quando a gente começa um relacionamento e a gente não ensina prioridade em nossas relações. Esse rapaz, por exemplo, que está agora envolvido com esta mulher e casou, ele deveria colocar para ela um diálogo saudável, dizendo: olha, na minha vida Deus sempre foi prioridade. Tudo na minha história eu sempre coloquei Ele em primeiro lugar. Nas minhas decisões, nas minhas compras, eu sempre pensei antes se aquilo seria para a glória dEle. Eu sempre lembrei que quer como, quer bebo, quer faço qualquer outra coisa, eu quero que Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo. E agora que eu estou casando com você, eu quero que Ele também seja prioridade em nossas vidas. Eu quero que Ele seja o primeiro para você, assim como Ele é para mim. Eu quero que Ele seja a pessoa mais importante na sua vida, assim como Ele é para mim. Então eu quero te ensinar que apesar das nossas carências, apesar de nossos apetites carnais, Ele é o primeiro em nossa vida. Eu não quero jamais colocá-lo em segundo plano. Inserir isso nela, para que jamais o amor a mãe, pai, filho, irmão, irmã, possa ser acima do amor que deve ser dado à pessoa de Cristo. Porque o que ele ensina aqui é aprender a amar menos aqueles em razão deste. Porque quando eu aprender a amar este mais do que aqueles, o amor que eu tenho por este vai me fazer ser a pessoa adequada para que eu consiga salvar a estes. Porque se eu inverter os valores e colocar o amor pela minha família em primeiro lugar, tudo será destruído, tudo ficará comprometido. Porque o que Cristo me ensina, quando Ele me ensina a orar, quando Ele fala em Mateus 6,33, que é o versículo que todos aqui sabem de cor, Ele está falando de pessoas que estão preocupadas com o que dá a vez de comer, estão preocupadas com o que vestir, estão preocupados com coisas que fazem parte da rotina. Então essas pessoas estão incomodadas, elas estão correndo para lá e para cá. Não, eu tenho que trabalhar porque eu preciso ter comida, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que pagar minha conta, eu tenho que trabalhar porque eu preciso ter o que vestir. Aí o que o Senhor fala com ele? Olha, veja os lírios do campo, veja as flores, veja o campo, que coisa bela, que coisa linda. E olha, eles não costuram, eles não têm alfaiate a serviço deles, eles não têm tecelão a serviço deles, não tem nada ali que possa dar a eles, não tem um profissional da área que façam eles terem a beleza e a cor que tem. Porém, nem Salomão, ninguém conseguiu se vestir com tanta beleza como os lírios do campo. Veja as aves do céu, não plantam, não esperam crescer, mas diz o texto que não falta a ela comida. O Senhor sempre dará a ela sustento, nunca deixou os pássaros sem seu alimento. Ele está dizendo então: não vos inquieteis, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ele não está dizendo demais coisas, não, todas estas coisas que estão preocupando vocês, comer, vestir, serão acrescentadas. Ei, a Bíblia diz assim: nunca vi um justo desamparado. Ele não está dizendo nunca vi um crente. Você vai muitas vezes encontrar crente desamparado, você pode muitas vezes encontrar crente faminto, você pode encontrar crente mendigando, você pode encontrar crente vivendo opressão na vida e não sabendo viver e conhecer a liberdade, porque ele não está prometendo isso para crente. Ele está dizendo assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Há uma diferença de crente para justo. Justo é quem dá prioridade à justiça de Deus. Justo é quem caminha pela vereda da justiça por amor do seu nome. Justo é quem busca aquilo que é coerente ao propósito de Deus e não segundo as suas carências. Justo é aquele que vive de forma reta, porque esse é o sinônimo da palavra justo, é reto. Não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, não se corrompe, não negocia, não se vende pelos tempos, pelo sistema, não se entrega ao século. Ele é uma pessoa que sabe de onde está saindo e para onde está vindo. Ele está de os olhos voltados para o Senhor, que é o autor e consumador da sua fé. Nada neste mundo lhe distrai. Mas quando ele vier, infelizmente, ficarão de fora pessoas que estão apegadas a coisas legítimas. Aqui ele não está condenando, volto a dizer, bêbados,
Não que eles não estão condenados, já estão condenados. Aqui no texto ele não está condenando drogados, adúlteros. Não, o texto aqui está trazendo um alerta para nós que já fomos convidados. Para nós que já fazemos parte dessa perspectiva da festa que está para chegar. A irmã Poliana cantou aqui com muito vigor. O rei está voltando, trazendo em seu coração o acender dessa chama, de que em breve estaremos com ele. E o convite já foi entregue a cada um de nós. Você não tem a data do convite, mas você já foi convidado para essa festa. O que ele está dizendo a não te dar a data é que ele está querendo mostrar para você a importância dessa festa para você. Porque se ele te desse uma data, você programava o seu dia para que esse dia fosse propício para estar lá. Então você adiaria a venda do terreno para amanhã, a compra da vaca para outro dia e assim por diante. Mas ele não deu data, porque ele quer saber como isso é prioridade na sua vida. Ele não marcou data, ele não marcou hora, porque quando ele vier e os sinais estão apontando a isso, ele quer ver o quanto você vai estar se apegando a ele e desapegando-se dessas coisas. Então, se a porta fechar, não reclame. É Deus cuidando de você. Se perdeu alguma coisa, eu vi um pastor hoje falando, um pastor amigo meu, amigo, de longas datas, chorando, dizendo de coisas que perdeu, da crise, das lutas e a depressão que dominou ele, e a pandemia fez ele perder muita coisa. Perdeu muita coisa. Eu estava olhando a história e dizendo, meu Deus, como a gente precisa entender que às vezes é preciso perder para nos encontrar. E na sua própria confissão ele disse que está sendo o tempo de reencontro para ele. Está sendo o tempo de voltar-se para Deus. Tempo de cura, de ser ele mesmo, e não ser uma maquiagem, não ser uma imagem ou uma aparência. Mais de 20 anos como pastor, ele conta a sua história. Isso não é nada discreto, porque isso está público, está no Facebook. Ele colocou isso como um testemunho dele. E ele disse bem claro que a partir de agora é que ele está começando uma história dele mesmo com Deus. E não de um título, e não de um cargo. Mas ele mesmo, aquele homem débil, aquele homem fraco, mas que agora na sua fraqueza está conseguindo encontrar o poder que aperfeiçoa ele. Sabe o que eu quero que você receba com esta palavra? É a oportunidade que a gente tem de, nesse tempo, em que tudo está acontecendo conosco, é um tempo que eu creio para a gente desapegar, é um tempo para a gente se apegar ao Senhor. É como eu disse no início, buscar a Ele agora, mais do que nunca. Não deixe os teus negócios tornarem prioridade na sua vida. É tempo de você começar a colocar agora de verdade os seus negócios em segundo, terceiro ou quarto lugar. Mas não coloque Deus em segundo lugar. Não coloque Deus na fila de espera. Ele deve ser amado sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ele deve estar acima de tudo, até dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, porque é isso que Jesus disse. Quando a gente descobrir isso, a gente vai cumprir a missão de cuidar melhor de nossa casa. Vocês recebem essa palavra? Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu creio que Ele pode vir a qualquer momento, porque estamos vivendo esse secularismo. Estamos vivendo as nossas melhores desculpas para Ele. Estamos dando a Ele aquilo que qualquer um de nós, ao olhar e ouvir de irmão, eu não estou indo à igreja porque eu estou cuidando da minha família. Qualquer um vai dizer para você, olha, muito bom. Nada de mal nisso. Mas eu quero que você entenda a intensidade, o quanto isso está tomando conta. O quanto isso está sendo o primeiro na sua vida. Não permita que essa legitimidade afaste você do maior propósito da sua existência, que é amar a Deus sobre tudo e colocar Ele como Senhor de sua vida, ou reconhecer, porque Deus fez Ele Senhor, reconhecer que Ele é Senhor de sua vida. Glória a Jesus, irmãos. Eu quero saber se entre nós alguém que esta noite está envolvido por esta palavra.
que sabe que Deus está falando com você e quer mudar hoje o curso, quer mudar hoje o alvo, o foco, as prioridades. Você que está em casa também, que quer hoje mudar a prioridade e quer voltar a colocar no devido lugar aquilo que nunca deveria ser tirado. Você não é o centro é Cristo. Você não é a estrela, quem brilha é Ele. Você não é nada, Ele é tudo. Você só foi escolhido por amor e bondade dEle, por misericórdia. Você está aqui hoje por um ato de misericórdia de Deus. Você acordou esta manhã e reúne conosco esta noite, porque a misericórdia de Deus te alcançou mais um dia. Então, em nome de Jesus Cristo, decrete hoje a falência das melhores desculpas da sua vida e volte-se para Ele. Ensine os seus filhos quem Ele é. Ensine ao seu casamento quem Ele é. Ensine à sua família quem Ele é. Salve-se quanto pode. Noé colocou a sua família na arca. Ele não conseguiu colocar aquele povo, mas conseguiu colocar toda a sua família na arca. O maior evangelista que foi do seu tempo. Então eu digo a você, talvez nos preocupamos tanto com outras coisas, mas precisamos saber se a nossa família está dentro da arca, porque o dilúvio está chegando. Em nome de Jesus Cristo, se você quer receber hoje uma renovação na sua vida, faz isso. Fique de pé, deixa eu orar por você. E se você quer hoje também decidir por Jesus, se tiver entre nós alguém que queira fazer isso, sai do seu lugar e vem à frente. Firme-se sua fé nele, independente de que as coisas aconteçam, firme sua fé nele. Apegue-se a Ele, acima de todas as coisas. Permita que Ele renove seus caminhos, renove seu amor e sua esperança. É nele que temos que estar firmada a nossa fé, é nele que está firmada a nossa convicção. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para a tua família, Ele é tudo para a tua casa, Ele é tudo para o que você tem buscado em toda a sua caminhada. Então, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite que renove no seu coração a esperança, a fé, a certeza. Em nome de Jesus Cristo, vem, decida por Ele, sai do seu lugar, abre o seu coração para Cristo, renova a sua aliança com Ele. Vem com a sua família, coloque ela como prioridade, Cristo, perdão, como prioridade para a sua família. Mostre para Ele, mostre para o seu marido, mostre para a sua esposa, mostre para os seus pais que Ele é prioridade. Negue a você mesmo, saia da conveniência, é sacrifício. Aleluia. Sol maior. Ande assim comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Prioridade, irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus com a sua vida seja o louvor. Se
fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer. Aleluia. Você é instrumento dele. Deixa ele te usar como quiser. Mas se não der, quem pode aplaudir a ele? Coloca a sua mão em direção ao seu coração, por favor. Querido Deus, que essa palavra seja luz para nossos corações, despertamento para a nossa trajetória. Que nós venhamos olhar a Deus as coisas legítimas que estão tomando o teu lugar. Que nós venhamos, Deus, observar as coisas legais que estão tendo prioridade em nossas orações. Não nos deixe jamais, Senhor Deus, ser tomado por essas coisas. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por ela. Eu te peço, Deus, que nós não sejamos dominados por essas coisas. Que nós não sejamos refém do nosso trabalho. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem vive só de pão é escravo. Quem trabalha só pelo dinheiro é escravo. Quem trabalha só para comer é escravo. Nós não somos escravos, nós somos livres. Nós trabalhamos para um propósito, porque o Senhor trabalha até hoje, nós trabalhamos também. Trabalhamos para dar significado à existência. Trabalhamos para imprimir na vida do outro aquilo que Cristo faz em nós. Trabalhamos para gerar alguma coisa, através daquilo que geramos, servir ao próximo, servir ao reino. Trabalhamos para cumprir o propósito da existência do nosso tempo, porque pelo trabalho somos amadurecidos, pelo trabalho somos acrescentados em fé, em esperança, em vida. Por isso eu te peço, Deus, ajuda-nos a encontrar o verdadeiro objetivo da nossa existência, para que não sejamos medíocres, como disse Paulo, aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Não esperamos no Senhor nesta vida, Senhor. A nossa esperança está na vida eterna, o Senhor nos deu a vida em Cristo, está a vida. E queremos viver por ela. Eu te peço, guarda nossos corações dessas coisas mesquinhas. Guarda nossos corações dessas coisas pequenas, Senhor. Nós nascemos para coisas mais excelentes. Nascemos e fazemos parte do seu reino. Por isso buscamos primeiro o teu reino em nossa vida. E cremos que isso é suficiente. Esta é a vida abundante para a qual o Senhor nos ofereceu, que daria vida e vida com abundância. Guarda, Deus, dos filhos em paz. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Assentai-vos só alguns minutinhos, por gentileza. Eu gostaria de homenagear aos aniversariantes de casamento. Gostaria de conhecê-los. Aos nossos aniversariantes de casamento.